Sejam muito bem-vindos, estudantes e professores. Eu sou o professor Flander Martins. Hoje, irei dialogar com vocês sobre breves conceitos de física da semana 2, 3 e 4 e realizar a correção das atividades do PET Física da semana 2. Esse conteúdo da física está localizado na página 54 e tem como tópico saber descrever o movimento de um corpo em movimento retilíneo e uniforme. Antes de abordar os breves conceitos da semana 2 do PET Física, vamos lembrar um pouco sobre a última aula. Então foi ensinado sobre as grandezas físicas. Quais são elas? As grandezas escalares e as grandezas vetoriais. Foi falado também sobre a representação gráfica do vetor por meio de uma seta. Onde está a sua origem, a sua extremidade, o seu módulo ou comprimento, a sua direção, o seu sentido. Também foi informado como se lê um vetor em uma malha quadricular, as suas unidades. Devo mencionar 3 equívocos que ocorreram na última aula. O primeiro, que está na atividade 3, letra E, página 20, onde o vetor resultante é raiz quadrada de 8 e não raiz quadrada de 10, como estava sendo informado. Também teve um equívoco na letra H, da página 23, onde o sentido é da direita para a esquerda. E na letra I, da página 24, onde o vetor resultante é raiz quadrada de 10, logo o módulo é 3,2 unidades. Logo quero rever o conceito da última aula a partir desses 3 equívocos. Vamos iniciar então com a atividade 3, letra E, lá na página 20 do vídeo anterior. Então, dados os vetores vetor A, vetor B, vetor C e vetor D, determina a direção, o sentido e o módulo do vetor resultante ao efetuarmos as somas. Então, vetor B mais vetor C, vou representá-los na malha quadricular à esquerda. Primeiro, o vetor B. Observe-se que o vetor B está na vertical e o vetor C está na horizontal. Eles estão perpendiculares. Temos que desenhar, então, o meu vetor resultante. O meu vetor resultante vai ter a origem exatamente nesse ponto. E onde vai ser a sua extremidade ou final? Então vamos analisar onde é a origem é exatamente nesse ponto, e a extremidade no ponto de cruzamento que está sendo indicado em amarelo, né, pelas linhas amarelas tracejadas. Este é o ponto de cruzamento das duas paralelas traçadas. Então, este é o método paralelograma, informado na aula anterior. Então, podemos desenhar o vetor resultante com origem aqui e exatamente sua extremidade aqui, dessa forma. Desse modo, devemos aplicar o teorema de Pitágoras, que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Está sendo indicado aqui. Agora, devemos analisar quantas unidades tem o meu vetor B. 2 unidades. E o meu vetor C? Também 2 unidades, porém com sinal negativo, porque o sentido está ao contrário ao convencional. Então, substituindo os valores, vamos observar que o sinal negativo está dentro do parênteses, logo menos 2 elevado a 2, resultado 4. Somando com 4 do vetor B, 2 ao quadrado, então vou achar a raiz de 8. Raiz de 8 equivale a 2,8 unidades. Então, a respeito do vetor resultante, o módulo é 2,8 unidades. A direção, observa-se que está inclinada ou oblíqua, então vou chamá-la de diagonal. E o seu sentido? Então, vamos observar aqui que está sendo da direita para a esquerda e para cima. Então, da direita para a esquerda e para cima. Agora vamos resolver a letra H. Vetor B mais vetor C mais vetor D. Então vamos representá-los na malha quadricular à esquerda. Primeiramente o vetor B, que foi o primeiro que apareceu. Agora eu vou analisar o vetor C. O vetor C está na horizontal. Então vou representar o vetor D. Dessa forma, eu vou descobrir qual que é a unidade que vai vencer de acordo com essas duas expressões, porque uma está no sentido positivo e outra no sentido contrário. Por meio, então, da expressão matemática que eu vou utilizar, será vetor B mais vetor D. Substituindo, então, pelos valores que eu conheço, então, o vetor B tem 2 unidades, o B tem 2 unidades,
enquanto D tem uma unidade. Sentido contrário, então, sinal negativo. Então, resolvendo essa expressão matemática, eu vou achar que esse meu vetor resultante, em relação B e D, tem exatamente uma unidade, como está sendo representado aqui. Representando o vetor C na malha quadricular, observa-se que o vetor B em relação ao vetor C, ambos estão perpendiculares. O vetor resultante agora será representado. Eu sei que o vetor resultante ele tem origem exatamente nesse ponto, e a extremidade do vetor está localizada no ponto de cruzamento que está sendo indicado pelas linhas em amarelo tracejadas. Este é o ponto de cruzamento das duas paralelas traçadas, onde então meu vetor resultante tem origem exatamente nesse ponto e a sua extremidade nesse ponto, sendo representado aqui. Desse modo, devemos aplicar o teorema de Pitágoras. Então eu tenho que saber quantas unidades tem o meu R, né, em relação B, o vetor B com o vetor D, que nós já fizemos esse cálculo. Uma unidade. Está sendo até representado aqui. E o meu vetor C? Ele tem duas unidades, um sinal negativo. Então vamos substituir os valores. Dessa forma, vamos encontrar então um valor de 2,2 unidades. A respeito do vetor resultante, o seu módulo então é 2,2 unidades, a sua direção diagonal e o seu sentido da direita para a esquerda e para cima, como está sendo representado aqui no meu vetor resultante. Letra I. Vetor A mais vetor B mais vetor D. Vamos representar inicialmente os vetores na vertical. Nós já fizemos esse cálculo. Então, o resultado deu exatamente uma unidade. Agora eu vou somar com o vetor A. Vamos então representá-lo na malha quadricular. Observa-se que estão na perpendicular. E o meu vetor resultante vai ter origem nesse ponto. E a sua extremidade exatamente nesse ponto, como está sendo indicado. Vamos então utilizar o teorema de Pitágoras. E substituindo os valores, eu sei que esse daqui é uma unidade e 1 ao quadrado. O A, vetor A, ele tem 1, 2, 3 unidades. Substituindo, então, eu vou achar o valor exatamente de 3,2 unidades. Então, a respeito do vetor resultante, o módulo é 3,2 unidades. A sua direção é diagonal e o seu sentido é da esquerda para a direita e para cima. Iniciando os breves conceitos físicos para resolver a atividade de física da semana 2. Ramos da física. A física abrange várias partes segundo as grandezas e os fenômenos estudados. Para fins didáticos, destacamos as seguintes. A mecânica, que estuda os fenômenos relacionados com o movimento dos objetos, como vamos ver hoje a cinemática escalar, vetorial. A termofísica, que estuda os fenômenos térmicos, temperatura, calor, dilatação, o movimento ondulatório, as propriedades das ondas, o som, a acústica. A óptica, que estuda os fenômenos relacionados com a luz, os princípios fundamentais, reflexão e refração da luz. Eletricidade e magnetismo, que estuda os fenômenos elétricos e magnéticos. A física contemporânea, que estuda a estrutura do átomo, a radioatividade, a teoria da relatividade. A primeira parte, que é a mecânica, é do primeiro ano do ensino médio. A termofísica, o movimento ondulatório e a óptica são do segundo ano do ensino médio. A eletricidade e magnetismo, física contemporânea, terceiro ano do ensino médio. A ciência e a engenharia se baseiam em medições e comparações. Assim, precisamos de regras para estabelecer de que forma as grandezas devem ser medidas e comparadas, e de experimentos para estabelecer as unidades para essas medições e comparações. Em 1971, na 14ª Conferência Geral de Pesos e Medidas, foram selecionadas como fundamentais 7 grandezas para constituir a base do Sistema Internacional de Unidades, popularmente conhecido como Sistema Métrico. São elas o comprimento, a massa, o tempo, a intensidade de corrente elétrica, a temperatura termodinâmica, a quantidade de matéria e a intensidade luminosa, dada pelas suas unidades e pelos seus símbolos respectivamente. Na mecânica, o Sistema Internacional de Unidades é denominado M
KS, que corresponde às iniciais dos símbolos das 3 unidades fundamentais usadas: o comprimento, a massa e o tempo. Todas as unidades, quando escritas por extenso, devem ter inicial minúsculo, mesmo que sejam nomes de pessoas. Exemplo: metro, newton, quilômetro, pascal, etc. A temperatura da escala Celsius é uma exceção a essa regra. Escreve-se graus Celsius. Os símbolos são escritos com letra minúscula, a não ser que se trate de nome de pessoa, e não fazem parte se flexionam quanto escritos no plural. Algumas unidades não fazem parte do sistema internacional, porém estão amplamente difundidas. São elas: o tempo, corresponde aqui pelo nome de minuto, hora ou dia. O minuto corresponde a 60 segundos. Uma hora corresponde a 3.600 segundos. Um dia corresponde a 86.400 segundos. A massa em tonelada. Uma tonelada corresponde a 10 elevado a terceiro quilogramas, ou seja, 1.000 quilogramas. O volume em litro, que corresponde a 10 elevado a menos 3 metros cúbicos. Movimento. Um dos objetivos da física é estudar o movimento dos objetos, a rapidez com que se movem, por exemplo, ou a distância que percorrem um dado intervalo de tempo. Os engenheiros da NASCAR são fanáticos por esse aspecto da física que os ajuda a avaliar o desempenho dos carros antes e durante as corridas. Os geólogos usam esta física para estudar o movimento de placas tectônicas, na tentativa de prever terremotos. Os médicos necessitam dessa física para mapear o fluxo de sangue em um paciente quando examinam uma artéria parcialmente obstruída. Neste momento, então, vamos estudar a física básica do movimento nos casos em que o objeto, sendo um carro de corrida, uma placa tectônica, célula sanguínea ou qualquer outro, está se movendo em linha reta. Esse tipo de movimento é chamado de movimento unidimensional. Cinemática. A palavra cinemática tem raiz na palavra cinema, que vem do grego kinema, porque o filme é produzido a partir de imagens em movimento. Esse conceito aborda os movimentos independentemente de suas causas, dirigindo nossas observações e nossa análise apenas para a descrição do movimento, acompanhando as diferentes posições ocupadas pelos objetos móveis em função do tempo. Os movimentos podem ser estudados do ponto de vista analítico, cinemática escalar, e do ponto de vista gráfico, a cinemática vetorial. Nessa aula vou abordar brevemente sobre o conceito de referencial, o movimento relativo, o movimento retilíneo uniforme e a função horária da posição do movimento. Referencial é o ponto de onde um observador estuda determinado fenômeno. O mesmo fenômeno pode apresentar resultados diferentes para observadores diferentes, como por exemplo está representado aqui nessa figura, onde temos um observador dentro do avião, que é o observador A, e um observador B que está fora do avião na superfície da Terra. Então, para o observador A, dentro do avião, vê o objeto caindo ao longo de uma reta representado por essa linha tracejada. Porém, para o observador B, a trajetória do objeto é curvilínea, de acordo com essa linha contínua. Ponto material ou partícula é todo corpo cujas dimensões não interferem no estudo de um determinado fenômeno físico. Observação. O conceito de um ponto material tem massa, o que é desprezível ao seu tamanho. Já o corpo extenso é todo corpo cujas dimensões interferem no estudo de um determinado fenômeno. Como, por exemplo, temos aqui uma ponte e somente 2 pessoas conseguem atravessar essa ponte lado a lado. Então podemos concluir que aqui tem um determinado fluxo de pessoas. Nesse caso, um carro, por exemplo, não consegue atravessar essa ponte. Logo, podemos considerá-lo como um corpo extenso. Uma observação. Um objeto é considerado uma partícula ou corpo extenso dependendo de seus arredores. Por exemplo, um carro é considerado uma partícula em relação à capital, Belo Horizonte, mas é considerado como um corpo extenso dentro de uma garagem convencional para carros. O movimento é relativo. Vale saber que tudo se move, até mesmo as coisas que parecem estar em repouso. Vejamos alguns exemplos. Primeiro, você que assiste a essa aula está se movendo a aproximadamente 107.000 km por hora em relação ao Sol. Segundo,
Quando você está caminhando no corredor de um ônibus em movimento, sua rapidez em relação ao piso do ônibus provavelmente é diferente de sua rapidez relativa ao asfalto. Terceiro, quando menciona-se que um carro alcança uma rapidez de 80 km/h, queremos dizer que tal rapidez é relativa à estrada. Quando discutimos o movimento de algo, descrevemos o movimento em relação a alguma coisa, logo o movimento é relativo. Trajetória é a linha determinada pelas diversas posições que um corpo ocupa no decorrer do tempo. De acordo com a trajetória, os movimentos recebem os seguintes nomes: movimento retilíneo, a trajetória é reta, por exemplo, como na figura abaixo. O observador A, dentro do avião, vê o objeto caindo ao longo de uma reta. Movimento curvilíneo, a trajetória é uma curva. Exemplo, o observador B, no referencial da Terra, vê o objeto caindo em uma trajetória curvilínea. Posição. Localizar um objeto significa determinar a posição do objeto em relação a um ponto de referência, frequentemente a origem ou ponto zero de um eixo X, por exemplo. O sentido positivo do eixo é o sentido em que os números que indicam a posição dos objetos estão aumentando de valor, e o sentido oposto é o sentido negativo. Se uma partícula está localizada em x igual a 2 metros, significa que está a 2 metros da origem no sentido positivo. Se estivesse localizada em x igual a menos 3 metros, estaria a 3 metros da origem, mas no sentido oposto. Distância percorrida e deslocamento. Distância percorrida, simplificadamente, é o comprimento que a pessoa anda de uma posição a outra. Sua unidade no Sistema Internacional de Unidades é o metro. Vamos analisar a figura da região central de Belo Horizonte. Uma pessoa que inicia seu trajeto na Praça Rio Branco, do ponto A, e tem como destino final o Mercado Central de Belo Horizonte no ponto C. Agora eu quero representar isso via expressão matemática. Qual é a distância percorrida no percurso ABC? Resolvendo então, substitui os valores que já estão indicados aqui de A até B e de B até C. Vou achar então o valor de 1000 metros ou 1 km. Então a distância percorrida do ponto A, passando pelo ponto B e indo até o ponto C, equivale a 1 km. Deslocamento é a variação da posição. É a mudança que se estabelece entre a posição inicial e a posição final. Sua unidade no Sistema Internacional de Unidades é o metro. Qual é o deslocamento ΔS? ΔS é a variação da posição entre a posição inicial e a posição final no percurso ABC. Para acharmos o valor do deslocamento, é necessário utilizar o Teorema de Pitágoras. Então, a variação da posição ao quadrado, a minha hipotenusa, é igual ao percurso AB ao quadrado mais o percurso BC ao quadrado. Substituindo os valores, eu vou achar exatamente o resultado de aproximadamente 721 metros entre a posição inicial e a posição final. Vou falar da velocidade escalar instantânea ou rapidez, que está localizado na semana 3 do PET Física. Carros, caminhões, ônibus, motocicletas, navios, aviões e muitos outros meios de transporte apresentam um instrumento chamado velocímetro. O velocímetro indica a velocidade desses veículos a cada momento, em cada instante. Chamamos essa velocidade de velocidade instantânea. Como o velocímetro do automóvel não indica se ele está se movimentando no mesmo sentido ou no sentido contrário ao positivo da trajetória, estabelecemos a convenção. Primeiro, movimento progressivo. O carro está trafegando no mesmo sentido da trajetória, ou seja, da esquerda para a direita. Sendo assim, a velocidade é considerada positiva. 2. Movimento retrógrado. O carro está trafegando no sentido contrário ao da trajetória, ou seja, da direita para a esquerda. Sendo assim, a velocidade é considerada negativa. Se a velocidade escalar instantânea de um móvel em um dado instante for menos 20 km/h,
Isso significa que no instante dado, o móvel caminha em sentido contrário ao positivo da trajetória. Velocidade escalar média e velocidade média. Ao planejar uma viagem de carro, o motorista geralmente quer saber o tempo que irá durar. Essa estimativa denominamos velocidade escalar média e é definido como a razão entre a distância total percorrida e o intervalo de tempo. Quando é discutido o conceito de quantidade de movimento, é necessário levar em consideração a direção e o sentido. Logo, nos baseamos no conceito de velocidade vetorial e dessa forma é necessário levar em consideração a seta vetor. Então, vetor, velocidade média, é igual ao meu deslocamento final menos deslocamento inicial, sobre o intervalo de tempo final menos o tempo inicial. A unidade no Sistema Internacional de Unidades é medido por velocidade média, metro por segundo. A variação da posição, o deslocamento ou a distância percorrida é dada em metro e o tempo em segundo. Vamos fazer uma análise desse gráfico. Este é um gráfico de posição. Ele está sendo indicado pelo eixo na vertical, onde que a posição é dada em metro. Em função do tempo, está sendo localizado aqui nesse eixo na horizontal. E essa função do tempo aqui é dado na unidade medida em segundo. Esta posição está para todos os tempos. Isso significa então que o objeto é estacionário, ele está parado. Vamos analisar esse gráfico. Este é um gráfico da posição x, representada aqui no eixo vertical, em função do tempo, representado no eixo horizontal. Para um objeto em movimento, no caso vamos considerar um tatu, que está na posição x igual a menos 5 metros, no instante t igual a 0 segundos. A posição está plotada exatamente neste ponto. Depois ele desloca até esse outro ponto, onde o tatu está na posição x igual a 0 metros e tempo em 3 segundos. A posição ela é plotada exatamente neste ponto. Depois ele desloca mais uma vez. Então o tatu agora está na posição x igual a 2 metros, tempo igual a 4 segundos e a posição está exatamente plotada neste ponto. Exemplo: o motorista de um carro faz o percurso ABC. O percurso A refere-se ao quilômetro 100, o percurso B ao quilômetro 1100 e retorna em um trecho até chegar no percurso C no quilômetro 600. Vale mencionar que o motorista gasta 2 horas e 30 minutos para completar o percurso. Determine a sua velocidade escalar média. Para achar a velocidade escalar média, inicialmente necessito descobrir o valor em quilômetros do percurso AB. Logo é necessário aplicar a subtração entre 1100 e 100. Logo, obtenho o valor de 1000 km. E no percurso BC, novamente devo aplicar a subtração entre 1100 e agora 600, e obtenho o valor de 500 km. Após realizado esses cálculos, posso substituir os valores correspondentes ao percurso AB mais BC e realizar a soma. Assim, eu tenho o valor de 1.500 km, ou pelo Sistema Internacional de Unidades de 1.500.000 metros. Agora voltamos à pergunta e pede para determinar a velocidade escalar média, que é igual à distância total percorrida, dividido pelo intervalo de tempo. Substituindo os valores já conhecidos e aplicando a divisão, eu obtenho o valor de 166,67 metros por segundo. Letra B. Determine a sua velocidade média. Logo, vou aplicar aqui a equação da velocidade média, que me diz o seguinte: velocidade média é igual ao deslocamento sobre o intervalo de tempo. O meu deslocamento é o deslocamento final menos o deslocamento inicial, que nesse caso aqui, de acordo com o enunciado, é C menos A. E o intervalo de tempo corresponde exatamente ao que o motorista gasta, que é 2 horas e 30 minutos. Fazendo a conversão de minutos para segundo, eu acho exatamente o valor de 9.000 segundos. Faço a substituição então das posições final menos inicial e simplesmente faço a divisão.
obtenho o valor de 55,56 metros por segundo, que corresponde exatamente ao meu módulo. A minha direção, então, é horizontal. E o sentido eu vou analisar desde o percurso A em relação ao percurso C. Logo, é da esquerda para a direita. Vejamos um exemplo. Transformar 80 km/h em metro por segundo. Utilizando a expressão matemática 3,6 km/h igual a 1 metro por segundo. Inserindo abaixo, respeitando a análise dimensional, km/h abaixo de km/h. Logo, fica 3,6 km/h é igual a 1 metro por segundo. E 80 km/h é igual a v, que é a velocidade que eu ainda desconheço. Aplicando a regra de 3 simples, faça a simplificação de km/h por km/h, depois a multiplicação de 80 vezes 1 e depois realize a divisão por 3,6. Dessa forma, obtenho o valor de aproximadamente 22 metros por segundo. Observação para realizar a conversão de unidade. Quando eu faço a conversão de unidade de km/h para metro por segundo, eu realizo a divisão. E do contrário, de metro por segundo para km/h, eu faço a multiplicação. A velocidade relativa. Nesse caso, por exemplo, do objeto A e do objeto B. Ambos estão se aproximando, estão em sentido contrário. Nesse caso, então, eu digo que a velocidade relativa é igual à velocidade A do objeto A mais a velocidade do objeto B. Nesse caso aqui, eu já considero o contrário. A velocidade relativa é igual à velocidade A menos a velocidade de B. Conteúdo de Física da semana 4 do PET Física. Movimento retilíneo uniforme. É todo movimento em que um móvel percorre espaços iguais em tempos iguais, em linha reta. Como não há variação da velocidade, a aceleração escalar média é sempre nula. A sua característica está descrita na tabela abaixo. Então, o movimento retilíneo uniforme tem trajetória reta, a sua velocidade é constante e a aceleração é nula. Alguns exemplos que podem ser citados são: uma gota d'água descendo por um tubo cheio de óleo, um ciclista em velocidade constante, a viagem de uma nave interplanetária, a subida ou descida de uma escada rolante, por exemplo. Então, as expressões matemáticas para o movimento retilíneo uniforme são velocidade igual a distância sobre tempo, e podemos também fazer uma manipulação dessa expressão matemática, como distância é igual velocidade vezes tempo, ou se eu quero saber o tempo, distância sobre velocidade. Função horária das posições. Partindo da posição atual do corpo num determinado referencial, pode-se determinar sua posição futura no mesmo referencial. Então, considere um carro percorrendo a velocidade constante na trajetória da figura. Dessa forma, observa-se que a posição do corpo no instante inicial era de t igual a 0. Agora, a sua posição final está no instante de t igual a 5 segundos. Dessa forma, podemos analisar a velocidade sendo igual ao deslocamento sobre o intervalo de tempo. Logo, esse deslocamento é deslocamento final menos o inicial sobre o intervalo de tempo final menos inicial. Dessa forma, fazemos a substituição então do intervalo inicial, que é igual a 0 segundos. Fazendo então uma manipulação dessa equação, eu tenho que a minha posição final menos a posição inicial é igual a velocidade vezes tempo. Agora eu quero isolar exatamente a minha posição final. Então, esse menos posição inicial, ele vai para depois da igualdade, somando. Então, eu tenho aqui a função horária das posições. A posição final do carro, nesse caso, é igual à posição inicial mais a velocidade multiplicada pelo tempo. Um exemplo. Um corpo movimenta-se sobre uma trajetória retilínea obedecendo a função horária. Posição é igual a 20 mais 4t no Sistema Internacional de Unidade. Determine, letra A, sua posição inicial e sua velocidade.
Vamos lembrar da expressão matemática da função horária das posições, que corresponde a essa daqui, a minha expressão geral. Agora vamos comparar com a função horária de acordo com o enunciado. Então eu tenho que posição final é igual a 20, que corresponde exatamente à minha posição inicial, de acordo com o Sistema Internacional de Unidades, então corresponde a metro. Então minha posição inicial é igual a 20 metros. E agora, dando continuidade, mais 4, que corresponde à velocidade. No Sistema Internacional de Unidades, então velocidade é igual a 4 metros por segundo. Agora eu quero saber a sua posição no instante de 5 segundos. Bem, é simplesmente eu substituir os valores que eu já conheço de posição, de velocidade, e agora também substituir o valor no instante em 5 segundos. No instante de 5 segundos, o corpo que movimenta sobre uma trajetória retilínea estará localizado na posição de 40 metros. Vamos dar início às atividades do PET. Atividade 1, localizada na página 58. Atividade 1. Uma pequena formiga anda sobre uma régua, partindo da posição A e se movimentando até a posição B, e em seguida retorna até a posição C, como indicado na figura abaixo. Calcule a distância total percorrida e o deslocamento da formiga. Calculando a distância total percorrida, representada por D minúsculo, no percurso ABC. A distância total percorrida é igual ao percurso de A até B e de B até C. Como está sendo mencionado aqui, uma pequena formiga anda sobre uma régua. Essa régua ela não tem nenhuma escala, mas eu posso adotar como sendo centímetro. Então a distância total percorrida é igual a 7 centímetros mais 4 centímetros. Logo me dá um valor de 11 centímetros, que eu posso representar em metro e também em potência de 10. Agora vamos fazer o cálculo do deslocamento da formiga. Então o deslocamento da formiga é dado por ΔS no percurso ABC. Podemos analisar que a posição inicial é a posição A e a posição final é a posição C. Então vamos fazer uma relação entre a posição final menos a posição inicial e representar isso matematicamente. Então 5 centímetros menos 2 centímetros é igual a 3 centímetros, representando o Sistema Internacional de Unidades e também sendo representado em potência de 10. Atividade 2, na página 58 do PET Física. Atividade 2. A distância da Terra ao Sol é cerca de 10.000 vezes maior que o diâmetro da Terra. Ao estudarmos o movimento da Terra em torno do Sol, você acha que podemos tratá-la como uma partícula? Justifique. Vamos analisar algumas constantes. A distância média da Terra à estrela mais próxima, no caso o Sol, é cerca de 1,50 vezes 10 elevado a 11 metros. O diâmetro da Terra equatorial equivale a 1,27 vezes 10 elevado a 7 metros. O diâmetro do Sol médio equivale a 1,39 vezes 10 elevado a 9 metros. Fazendo então essa razão entre a distância da Terra ao Sol e o diâmetro da Terra equatorial, vamos achar um valor então de que realmente a distância da Terra ao Sol é cerca de 10.000 vezes maior que o diâmetro da Terra. Logo, se o referencial for o Sol, a Terra gira ao redor do Sol, nesse movimento de translação. Logo é comparada as dimensões da Terra em relação à sua trajetória, e desse modo a Terra é um ponto material. Mas, se o referencial adotado for a Terra, comparado ao seu movimento de rotação em torno de si, é considerado um corpo extenso. Partindo nesse momento para a atividade 3, da página 59 do PET Física. Atividade 3. Um satélite artificial de 15 metros de comprimento está girando em torno da Terra a uma altura de 500 km. Sabe-se que o raio da Terra vale cerca de 6.500 km. No estudo deste movimento, responda. Letra A.
A Terra poderá ser considerada uma partícula? Justifique. Perceba que a Terra possui um raio de 6.500.000 metros, enquanto o satélite artificial possui comprimento de 15 metros. Logo, a Terra possui dimensões muito grandes em relação ao satélite artificial, e por isso não pode ser considerada uma partícula. Letra B. O satélite poderá ser considerado uma partícula? Justifique. De acordo com as dimensões descritas no enunciado, o satélite artificial é considerado uma partícula em relação ao raio da Terra. Atividade 4, localizada na página 59. Atividade 4. Dois carros, A e B, deslocam-se em uma estrada plana e reta, ambos no mesmo sentido. O carro A atinge 60 km por hora e o B, um pouco mais à frente, atinge também 60 km por hora. Letra A. A distância entre A e B está variando? Justifique. Analisando os dados informados para o carro A e B, é verificado que ambos têm a mesma velocidade. Logo, a distância não varia, pois a velocidade dos carros é constante. Atividade 5 da página 60. Uma pessoa, na janela de um ônibus em movimento, solta uma pedra que cai em direção ao solo. Letra A. Para esta pessoa, qual é a trajetória que a pedra descreve ao cair? Para o observador que abandona essa pedra, vê esse objeto caindo ao longo de uma reta. Letra B. Para uma pessoa parada sobre o solo, em frente à janela, como seria a trajetória da pedra? Represente com um desenho. Para o observador parado no solo, a trajetória da pedra é curvilínea. Vamos fazer uma analogia com essa figura que nós já vimos. O observador A, dentro do avião, vê o objeto caindo ao longo de uma reta, como está sendo representado por essa linha tracejada. Para o observador B, a trajetória do objeto é curvilínea. Fazendo então essa analogia, essa pessoa que abandona, que solta uma pedra da janela de um ônibus em movimento, é como essa pessoa que está aqui no avião. Ele vê, esse observador vê esse objeto caindo ao longo de uma reta. Já para a pessoa que está no solo, o observador, ele vai observar que a trajetória da pedra, a trajetória desse objeto, é curvilínea. As referências bibliográficas foram o Plano de Estudo Tutorado do primeiro ano do Ensino Médio, volume 1, e mais 5 livros relacionados à física do ensino médio. Nesse momento eu expresso meu muito obrigado, eu espero que realmente eu tenha contribuído para o seu aprendizado. Se gostou, dê o like, compartilhe, se inscreva no canal e ative as notificações. Até a próxima!